Hoje a gente vai falar de açúcar. Bem, na verdade a pergunta é: açúcar é doce? A pergunta pode parecer até meio confusa, meio doida. Mas é o seguinte, açúcar não é doce, açúcar adoça. A gente tem que entender algumas coisas. Essa é a grande diferença que faz entre você ter conhecimento técnico e você apenas experimentar algumas coisas sem orientação, sem conhecer o que você está falando, sobre o que você está falando. Então a nossa live hoje vai ser esse assunto. É uma live aula, né? Para quem me acompanha já há pouco mais de um mês aí que a gente tem feito aulas semanais de confeitaria. Esse espaço para a gente agregar conhecimento, para a gente crescer juntas, para a gente fazer com que mini bolo seja um negócio realmente, né? Realmente rentável para você, enfim. E por que aprender sobre açúcar é algo importante? Porque esse é um dos ingredientes principais de massa de bolo. A massa do mini bolo, por ser uma quantidade muito pequena, esse açúcar faz toda a diferença. Então a gente vai aprender como usar, como substituir. Recebi várias perguntas no fim de semana. Aliás, no fim de semana, além de perguntas, mensagens agradecendo receitas e tudo mais, eu recebi também vários pedidos sobre o link do workshop. O workshop tá lotado já, mas como a internet, né, não tem barreiras de uma sala de aula, ainda cabe mais a sua inscrição. Se você quiser, o link tá aí no meu perfil, é só clicar que você vai encontrar para se inscrever no workshop. Sem inscrição, infelizmente, não consegue assistir. Apesar de estar lá no YouTube, só vai entrar quem tiver o link do workshop. Não é assim, começou, você vai receber aviso, não. Se não tiver inscrito, não recebe aviso. Então é importante se inscrever no workshop. Ok? Bom dia. Simone já chegou, Fabi já chegou, a Dara, Marco tá aí, olá. Bem, vamos falar hoje de açúcar. Com certeza açúcar você tem na sua casa. A maioria das pessoas vai ter açúcar, por mais que não seja para consumo próprio, tem sempre uma visita que vai na sua casa e vai pedir açúcar para alguma coisa, café, chá, enfim. Qual é o papel do açúcar na massa do bolo? Você vai dizer para mim, muito provavelmente, que é adoçar. E eu vou dizer para você que esse é dois. Na massa do bolo, o papel do açúcar é muito mais do que adoçar. Ele contribui na estrutura, ele contribui no aroma. Às vezes a gente faz... O bolo vai ter cheiro de bolo, Marcela. Mas o cheiro de bolo é decorrente da reação do açúcar dentro dele. Eu não sei, assim, eu tenho essa impressão, né? Tem alimentos que você sabe que o cheiro é doce, mas você não consegue dizer cheiro de quê? Já passaram por isso? Eu já passei. Entrar numa cozinha e fazer cheirinho de doce, mas você não sabe que doce que é. Então, essa reação que o açúcar causa dentro da massa do bolo é que resulta naquele cheirinho de bolo. Mas o que muita gente me pergunta é: ai, Marcela, eu não quero usar açúcar branco. O que usar? Como substituir? É o seguinte: o açúcar branco, ele é o mais comum na confeitaria. Custo-benefício, facilidade de encontrar no mercado, enfim, são vários os fatores que te fazem optar por esse produto, né? Que a gente faz uso, seja ele branco refinado ou branco cristal, mas branco de modo geral. E aí eu quero substituir. Recebi um pedido e o meu cliente, a minha cliente, não pode consumir açúcar branco. E aí não pode consumir açúcar branco, tá? Não vamos falar ainda de não pode consumir açúcar, mas de açúcar branco. Eu quero utilizar uma substituição. Qual seria o ideal? Depende de quanto você vai dispor para investir nesse bolo, se vai ter retorno ou não. Mas enfim, se a gente for pensar nos outros açúcares que a gente tem disponível. Açúcar mascavo é uma opção. É um açúcar mais saudável, rico em zinco, enfim, em nutrientes diferentes, ferro. Mas a gente tem que lembrar que ele tem um sabor acentuado de melaço. Então, nem todas as substituições com açúcar mascavo, aqui em Portugal se diz mascavado, nem todas as substituições com ele são boas. A gente tem uma coloração mais escura, aliás, uma coloração muito escura, diferente do açúcar refinado. Então, se você for usar esse açúcar num bolo que é para ser de baunilha,
num bolo que é para ser de laranja, se a cor escura não couber na ocasião, não é uma boa substituição. E como é que você faz a substituição com esse açúcar mascavo para o açúcar refinado, branco, né? Em proporções, né? Quantidades. Vamos falar em quantidade volumétrica. Volumétrica é assim: se você vai usar uma xícara de açúcar branco, você também vai usar uma xícara de açúcar mascavo. A quantidade, ó, é ideal. É a mesma, porque eles têm um poder adoçante muito próximo, então não vale a pena você modificar essa quantidade, ok? A mesma coisa vale para o açúcar de coco, exatamente. Ó, deixa eu olhar ali se tem alguém falando comigo, o pessoal do chat no YouTube, se quiser falar, eu tô aqui olhando, né? Vocês já sabem que eu, assim, de longe, não enxergo essas maravilhas todas, mas eu tô aqui de olho em vocês e a gente pode falar. Bem, o açúcar de coco, que é um açúcar derivado da seiva, né, do coco, do coqueiro, é um açúcar vegetal, né, também, como os outros, e aí ele tem o mesmo poder adoçante do mascavo e do açúcar refinado. Você pode usar na mesma proporção, todo mundo. Se é uma xícara de branco, é uma xícara de mascavo, é uma xícara de açúcar de coco. Ok, mas e aí os outros açúcares que você tem? Ou que não sejam açúcares, né? Por exemplo, tem gente que faz substituição de açúcar refinado por açúcar confeiteiro. Ok, vai adoçar? Vai adoçar, mas você tem que lembrar que o poder adoçante deles dois vai ser muito diferente. Até porque também tem ingredientes diferentes. A gente tem que tomar cuidado porque dentro da composição do açúcar de confeiteiro, se você nunca leu a embalagem, você vai ler e vai ver que lá tem amido. Tem amido de milho. Então tem que tomar cuidado. Algumas marcas têm uma quantidade maior do que outras, mas enfim, todos eles vão ter, que é para dar aquela textura no açúcar de confeiteiro que a gente precisa. Bem, a quantidade do açúcar de confeiteiro para o açúcar refinado não é a mesma. Não. Quantidade volumétrica, se é uma xícara de açúcar refinado para a substituição do açúcar de confeiteiro... Ai, eu me lembrei de uma coisa agora que eu não fiz. Espera aí, para não atrapalhar a nossa aula. Não silenciei isso daqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem, né? Era só o barulho que eu não queria que vocês ouvissem, caso alguém resolvesse. Então, bom dia, Meire! A Claudinha, Kate, Bia, tudo bom, meus amores? Então vamos lá, falando agora do açúcar de confeiteiro, substituindo açúcar branco refinado ou cristal na nossa preparação. Oi, Aninha! Ainda não tinha te visto. O açúcar de confeiteiro, ele tem amido e ele tem um poder adoçante menor do que o açúcar refinado. Então, você não vai usar uma xícara para uma xícara. A proporção é diferente. Na verdade, a proporção é quase o dobro. Então, você vai avaliar se vale a pena você comprar mesmo, né? Fazer essa substituição. A proporção é quase o dobro porque para cada uma xícara de açúcar refinado na sua receita, o açúcar de confeiteiro vai substituir com uma xícara e mais ainda 3/4. 3/4 de xícara. Não é muito, não é, gente? É uma substituição que às vezes não vai compensar. Então, você tem que ficar atenta a isso daí. Ia reclamar do que, Jesus? O que tá ruim hoje? Oi, Rafa! O que tá ruim? Não reclame não, pelo amor de Deus. Aí, outro açúcar, outra pergunta, aliás, que sempre aparece. Açúcar e adoçantes. Depende, meus amores, do meu coração. Açúcar e adoçante. O poder de alguns adoçantes é muito superior ao poder do açúcar. Por exemplo, que todo mundo quer saber. Xilitol. Xilitol tem um poder adoçante, mas muito maior do que o do açúcar. Então, às vezes, essa substituição não é a substituição, logicamente, não é proporcional e também não é a substituição que vai compensar. Se o seu cliente não pode açúcar e aí você está usando outros tipos de adoçantes, ok, você tem que estudar, existem fórmulas, cada pacote desses adoçantes aí para cozinhar que vocês encontram, eles têm a proporção de substituição. Por quê? Porque as pessoas já entendem que esse não é um uso ainda tão difundido, então tem que colocar a proporção de acordo com o açúcar refinado. Normalmente tem lá o desenhozinho, uma xícara de açúcar refinado, são 2, 3 desse adoçante, é uma colher, enfim, eles colocam a proporção. Então tem que tomar, eu notei agora ali,
Então tem que tomar cuidado com isso daí. Agora, outra coisa que eu queria contar para você hoje, nesta aula, é o seguinte. Você já parou para pensar que alguns tipos de açúcares, né, que nós utilizamos, tem um formato que não é em pó, em grão? Já parou para pensar? Vamos comigo aqui raciocinando, né? Aí você vai lembrar que tem mel, que você pode adoçar com mel, que açúcar não é doce, ele adoça, né? Essa é a grande pergunta da aula de hoje, que eu tô respondendo pela segunda vez para você, que chegou depois da minha primeira resposta. Então, o mel não é em pó, não é em grão, mas tem o mesmo papel do açúcar de adoçar. Você pode utilizar, é natural, é rico em algumas vitaminas, enfim, é super saudável. Não é processado, na maioria das vezes, né? Não é processado. Então, ele também pode ser utilizado para substituição. Lógico, não vai ser a mesma proporção do açúcar. Esse, na verdade, vai ser bem menor. E aí, o demerara é a mesma proporção do açúcar branco ou cristal, tá? Aninha, pode usar a mesma proporção. Só que o que tem de... O demerara de muito bom é o seguinte, é a mesma proporção, porque aí a gente tá falando do poder adoçante, que é igual, então tem que ser a mesma quantidade. Porém, o demerara tem um cristal maior e é um cristal, obviamente, menos processado, então o comportamento dele dentro do bolo é outro, é muito melhor. Eu gosto muito do açúcar demerara. Se ele não for atrapalhar, por exemplo, não for um pão de ló, a minha preparação, alguma coisa assim, alguma massa que seja muito esponjosa. Se for para o processo das nossas massas amanteigadas, né, aquelas infalíveis, o açúcar demerara, ó, joia, joia, joia. Pode usar, que ele fica excelente no nosso método de massa amanteigada, tá? Mas enfim, voltando à história aí do mel que eu queria falar com vocês. É o seguinte, o mel, tanto o mel quanto a agave, né? O maple syrup ou xarope de bordo, né? Aquele canadense bonitinho. Claro que dói, né, minha gente? O coração palpita 50 vezes. E outros tipos de adoçantes que vêm nesse formato líquido também podem entrar em algumas composições de bolo. Existem receitas que vão pedir a combinação dele com açúcar refinado. Por que pede essa combinação? Porque, lembra, o açúcar refinado não vai só adoçar, ele vai colaborar com o aroma, com a estrutura, ok? Então, por isso que às vezes as receitas vão combinar. Outras, ele pode entrar substituindo. Se você fala em mel, xarope de agave ou xarope de bordo, enfim, eu quero dizer para você que você também pode fazer o seu xarope. Olha isso, olha esta ideia fenomenal. Você faz o seu xarope do que você quiser, né? Pode fazer um xarope de frutas vermelhas, pode fazer um xarope de laranja, um xarope de morango, de kiwi, enfim, você faz um xarope do que você quiser para utilizar como adoçante na preparação do seu bolo. Agora eu tô vendo ali que o povo do chat está falando comigo. Oi, gente! Por que eu tô falando dessa utilização de xarope? Porque às vezes, o que faz a gente evoluir na nossa vida pessoal e profissional? É a gente ampliar os horizontes, né? Tirar aquilo que tá aqui, fazer assim, abrir a janelinha e ter novas ideias, ousar com novas ideias. E aí, esse xarope, se vocês procurarem receitas de bolo com xarope, vai aparecer a mais comum delas, que é a que utiliza o xarope de guaraná. Ok, tranquilo, é comum, você já vai ver aí que algumas receitas dão super certo. Olha, sempre aquele equilíbrio de fórmula que eu já ensinei aqui, os ingredientes têm que estar equilibrados. Mas, e se você fizer o seu xarope? Se você fizer o seu xarope, você dá uma personalidade a esta massa, a esse produto que é só sua. Sei lá, escolhe a fruta que você mais gosta e faz um xarope. Ou faz um xarope sem ser de fruta. Não precisa ser xarope só de fruta, não. Então, você tem que entender que você pode fazer xarope de 1001 coisas e utilizar esse xarope como adoçante. Oi, Alex, tudo bom?
como adoçante da sua preparação. E por que eu tô falando em xarope para adoçar massas de bolo? Porque muitas vezes a gente só pensa em xarope, calda, para umedecer e não para adoçar. Você já fez xarope na sua vida? Nunca fez? Marcela vai te dizer como é que você pode fazer. É o seguinte, para você fazer o xarope, o que você tem que pensar também, super importante, é que o produto que vai saborizar o seu xarope, obviamente, ele não pode entrar ali, a não ser que seja um produto fácil depois de você tirar, não pode entrar em pedaços grandes, sólido demais. Então, você tem que tomar certo cuidado, tá? Vamos supor que você escolha fazer xarope de laranja. Maravilha, super tranquilo. Por quê? Porque você tem o sumo da laranja, que você vai coar, peneirar, passar numa peneira bem fininha. O ideal é que a gente não tenha ali gominho nenhum. Você vai misturar a proporção de ou, tá? Tem gente que vai indicar uma proporção. Eu prefiro essa proporção. 2 de açúcar para 1 de água. Para xarope. Não é para calda, tá bom? Nem é para, sei lá, outra solução qualquer para você umedecer seu bolo. Para xarope, a proporção, nesse caso, vai ser de 2 para 1. Por que de 2 para 1? Porque eu tenho ali uma proporção ideal para ter o meu açúcar transformado. Aí você pode fazer com açúcar branco refinado, tá? E o seu líquido. O ideal é você usar só o sumo da laranja, não botar água. Mas se você precisar colocar água, não tem probleminha nenhum. Então, você vai fazer o xarope e vai deixar ele esfriar para você colocar na massa. O que acontece? Que horas que vai entrar esse meu xarope na minha preparação? Lembra que eu já falei que quando a gente quer fazer um bolo aerado, tal, massa amanteigada, eu tenho que fazer o creme lá no começo? E se eu tô dizendo para você que a gente vai tirar o açúcar para utilizar a mesma proporção de xarope, ou uma proporção um pouco menor, né? No caso, a gente consegue fazer o seguinte, se para 1 xícara de açúcar, a gente usa 3/4 de xícara de xarope, tá? Então, é sempre essa proporção, 1 xícara de açúcar, 3/4 de xícaras de xarope, é a mesma do mel, xarope, mel, são similares. Geleia de arroz, tem gente que gosta de usar geleia de arroz, né? Os veganos têm aí uma linha vegana de fabricação, que se for um bolo que possa ser vegano, a substituição do açúcar é feita pela geleia de arroz. Mas enfim, você vai usar essa substituição aí do seu xarope feito por você, 3/4 de xícara para 1 xícara que seria de açúcar, certo? Vai usar lá no creme, você vai fazer o creme. Mas, Marcela, agora que eu não tenho açúcar para bater com a manteiga, eu vou bater a manteiga com o quê? Você vai fazer o seguinte, você vai bater só a manteiga pura, 3, 4 minutos, aí ela vai virar um creme. E você vai começar a adicionar os ovos 1 a 1. Não sei quantos ovos você vai utilizar na sua receita, se for a nossa receita completa, são 8 ovos para 400 gramas de manteiga, né? Margarina, no caso. Você bate, põe os ovos 1 a 1, Quando o creme estiver formado, aí você acrescenta o xarope frio, certo? Frio. Xarope pode ser armazenado em temperatura ambiente, num recipiente bem fechadinho, tudo ok. E você coloca esse xarope lá no creme, bate mais uma vez para incorporar, e aí vem o restante dos ingredientes, que na verdade são só a farinha e o fermento. Essa utilização de xarope na massa de bolo, seja o xarope que você quiser fazer, vai dar, na maioria das vezes, só sabor. Mas, por exemplo, se for com o sumo da laranja, vai dar uma coloração mais amarela. Se for um xarope a partir de frutos vermelhos, vai dar uma coloração vermelha. Xarope a partir de beterraba. E por aí vai, né? Até esse xarope de beterraba é muito bom, sabe pra quê? Vou contar só pra você. Pra fazer red velvet, tá? E não vem com essa história, ai, meu bolo vai ficar com gosto de beterraba. Não fica, não fica, tô logo dizendo pra você. Então, os xaropes são excelentes substitutos para o açúcar refinado na preparação de bolos. Se você não sabia disso, olha aí que beleza, né? Se é a primeira vez, nossa, quantos acenos, meus amores, vou acenar pra vocês todos de volta. Eu adoro aceno e coração. Coração é aquele negócio que bomba aqui, dispara coração, eu adoro. Perguntas? Demerara, já respondi. Pergunta de Aninha. Oi, bom dia, Sônia. Sônia hoje tá quietinha. Dani, e aí, o bolo? Tudo indo bem? Olha, é o seguinte. Nessa substituição de açúcares,
de açúcares, né? Ou especialmente do açúcar refinado ou açúcar cristal, eu também preciso falar com vocês a respeito do quê? Do xilitol, que muita gente fala do xilitol, né? Para utilizar na preparação de bolos. Oi, Agatha! Cadê a Agatha? Deixa eu achar a Agatha aqui. A Agatha é minha ex-aluna, tá aí assistindo também, tudo sobre bolos. Não vi ainda. Olha, quem tá aqui a primeira vez, aproveitando, quem tá pela primeira vez, coloca aí pra mim, por favor, uma florzinha qualquer pra eu saber que é a sua primeira vez aqui. Quem já tá acostumado, olha aí. Ah, tá trabalhando, Sônia. Ah, então tá certo. É um olho no gato, eu tô no peixe, né, Sônia? Quem já me acompanha, eu tô aí. Tá aqui. Lapeti. Tudo bom, Agatha? Eu tô aqui acompanhando vocês também, tá? Nosso trabalho é assim, mútuo. Todo mundo se acompanha. É o seguinte, o xilitol, que muita gente pergunta, posso substituir na massa de bolo, colocar xilitol, parará, parará? Pode, mas você tem que lembrar o quê? Que xilitol é como é que eu vou explicar isso assim, mas de uma maneira mais prática? O xilitol, ele não é açúcar, né? Ele é um álcool de açúcar. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa utilização. Leia sempre a embalagem do produto, entenda como é que ele funciona e perceba também qual é a ação que ela pode alterar na massa do seu bolo. Por quê? Às vezes a gente faz substituição, eu vou trocar por açúcar de coco, porque eu acho que vai ficar saudável. Aí você não sabe a proporção, você vai errar. Você não sabe se vai ter o resultado da estrutura do bolo alterado. Enfim, você tem que conhecer. É por isso que a Marcela está falando hoje, especialmente do xarope. Porque eu tô dizendo para você que vai funcionar, tô dizendo para você qual é a proporção e o que vai mudar no seu bolo. Se você achar que isso tudo vai compensar, que vai te dar um resultado maravilhoso, ok, maravilha, usa também. Se não, não usa, né? Continua no açúcar branco, porque você tem a certeza de que aquilo ali vai funcionar. Ou vai fazendo os seus testes e vai se adaptando. Como eu disse a vocês ainda há pouco, muitas receitas combinam as quantidades de açúcar com os xaropes. Ou com mel, enfim, ou com outros adoçantes. Por quê? Não perdem a ação da estrutura que o açúcar tem, a primeira, né? E agregam a ação de um outro adoçante saborizado, tal, para mexer na confecção desse bolo, para mexer no resultado final de modo positivo. Então, a gente tem sempre que pensar nisso. Em que momento a minha alteração, em que momento eu posso fazer uma substituição que vai melhorar o meu resultado final ou uma substituição que vai me trazer resultados diferentes. Se esses resultados diferentes vão compensar. Bem, aqui, ninguém prestou atenção no que eu falei ainda há pouco, né? Se era novato aqui. Que eu sei que tem gente nova aqui, tem gente que eu nunca vi, que era para botar uma florzinha para eu saber. Senão depois me escreve, eu sou novo. Os que já estão habituados à minha aula, que são já quase meus alunos, né? De tanto que já me assistiram, a gente teve aí 2 semanas de maratona intensiva. Agora, essa semana, a gente volta ao ritmo normal. Qual é o ritmo normal? Segunda, quarta, sexta. Nossas live aulas 10h10 da manhã. Sendo que esta semana, na quinta-feira à noite, aí você tem que mudar a sua programação. Quinta-feira você vai me ver 7 horas da noite. Você já vai ter chegado do trabalho, tomado banho, vai sentar na frente do seu computador, porque vai ser no YouTube, pode ser no seu celular também. Vai sentar e vai me assistir 1 hora ou mais, né? E o tempo, a gente não vai ter limite, de workshop sobre mini bolo sucrê. Esse workshop é para... Oi, tá aí, Paty é a primeira vez, Alex é a primeira vez, obrigada. Esse workshop é para você entender muitas coisas sobre mini bolo, especialmente mini bolo sucrê, para você saber como você vai conseguir faturar de 500 a 1.000 por semana com essa produção, o que você precisa entender. Todas as dicas que eu falei na maratona, eu vou dar uma aprofundada, vou mostrar coisas nesse nosso workshop, que é online, que é gratuito, no dia 2 de julho, já quinta-feira agora, tá? Lembrando, se não fez a inscrição, tá acabando, porque a coisa tá assim, ó, cheia de gente. Eu acho que eu nunca tive uma plateia tão grande quanto eu vou ter nesse workshop, ficou de louco. Mas bem, meus amores, hoje
Essa live vai ficar ainda aí umas 24 horas para vocês assistirem. Quem chegou depois, assistir desde o comecinho, deixa eu ver. É, isso mesmo. Tá ali já, tá. Ok, meus amores. Desde o comecinho vai conseguir assistir. Se tiver dúvida, manda para mim. Eu vou responder a sua dúvida, tá? E olha, assunto de hoje. Açúcar, substituições, quais são os produtos. Se vocês tiverem dúvida, manda para mim. Ah, obrigada, Agatha. Manda para mim que eu vou responder e eu te vejo de novo. Quando? Quarta-feira, 10h10 da manhã, horário brasileiro, né? Horário de Brasília, porque no meu horário aqui é diferente. Ah, eu queria falar outra coisa também. O que eu postei esse fim de semana que eu queria o feedback de vocês? Postei das oleaginosas, mostrei algumas frutinhas. Depois, quem puder aí, me manda a informação. Eu não sei exatamente que lugar do Brasil vocês estão. Tem gente aqui, tem muita gente do Nordeste, eu sei, mas tem gente do Sul também. Outro dia me mandaram recadinhos. Eu fico muito feliz. Tem lugar do Brasil que eu ainda não fui, mas já tem aluno. Olha, isso para mim é fantástico, né? Eu queria saber a fruta da época aí das cidades de vocês. Digam para mim, depois mandem um direct aí para mim ou alguma mensagem de alguma forma, que eu quero saber. Quero fazer umas comparações com as frutas da época aqui em Portugal, para a gente bater um papo a respeito disso. Damasco fresco, minha gente. Vocês já tinham visto damasco fresco? O gosto, a textura dele é como uma textura, sabe, uma uva bem firme, é como se você mordesse uma uva bem firme. O gosto muito similar com o damasco seco que a gente encontra, só que, obviamente, bem menos açúcar, né? Tem bem menos açúcar, então é mais natural, mais gostosinho. Tem também, a gente tá na época aqui do pêssego fresco, né? Pêssego, uma ameixa que não tem no Brasil, que parece aquela ameixa vermelha, mas é uma amarelinha, muito mais suculenta, uma delícia. Pêssego, ameixa, cereja, essa é a época das cerejas e muitas frutas, e amora também, tem muita amora, muita framboesa fresca no mercado. Não tenho visto aquela outra. Ai, Jesus, agora eu esqueci uma que é umas bolinhas vermelhinhas assim. O negócio parece tutti-frutti. Não tenho visto, mas amora e tal. Tem muitas frutas frescas. Vamos ver quais são as frutas da época aí na sua cidade? Me conta que muda um pouco, né, de regiões do Brasil aí as frutas. Eu quero saber para a gente depois fazer alguns comparativos. Eu vou fazer uma listinha para vocês comparando onde tá, qual é a época de qual cidade e aqui em Portugal, comparando com o que a gente tem aqui. Lógico que aqui eu tenho algumas frutas do Brasil, mas são extremamente caras. Eu lembro uma vez, eu doida para comer uma goiaba, eu encontrei goiaba no supermercado. Sabe quanto custava a goiaba, minha gente? Uma goiaba, R$25. Não comprei, né? Obviamente, passei. A minha vontade de goiaba passou. Nunca mais apareceu de novo. Então, morango, mexerica. Sabe como é que chama mexerica aqui, Aninha? Chama clementina. Eu adoro. As nomenclaturas em Portugal mudam muito para a área da cozinha, né? Então, vez ou outra, eu tenho que ir adaptando. Damasco mesmo não é... O damasco fresco é damasco, mas o seco não chama damasco, chama alperces. Então, quando eu dou aula aqui, ou quando eu estou trabalhando em algum restaurante, eu tenho sempre que estar lembrando isso. Alperce, uva passa, sultanas, então eu tenho que fazer uma adaptação mental também muito grande. E às vezes se eu pedir, me dá aí esse damasco, a pessoa vai parar, vai olhar para mim, o quê? Damasco, esse negócio amarelo aí, me dê, por favor. Então tem que fazer algumas adaptações. Então, meus amores, é isso. Nosso papo hoje foi de açúcar e substituições que a gente pode fazer. Claro, minha filha, nesse preço a pessoa não quer comer goiaba. Pagando 5 euros numa goiaba, eu não comerei goiaba. Quando eu for ao Brasil, que aliás está prevista a minha ida, né, para o próximo ano, aí, início do próximo ano, eu comerei goiaba à vontade, mas aqui em Portugal não comerei goiaba. Tá cortada isso da dieta. Então, beijo, meus amores. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Temos mais aula quarta-feira, tá? E mandem para mim, por favor, as frutas aí das cidades de vocês que estão na época, porque fruta de época é a melhor opção para a gente produzir doce, porque a gente tem maior qualidade e preço baixo, né? Então, se a gente souber fazer
alguma coisa com essa fruta que possa estocar, congelar e utilizar quando ela não estiver na época, olha aí, olha mais uma dica, nesse encerramento de aula, né? Mais uma dica, se você conseguir fazer isso, você vai ter um diferencial na sua produção lá na frente. Quando ninguém vai achar a fruta, e você vai ter, porque você aprendeu a congelar, guardou e comprou por um preço muito mais justo, né? Então é isso, olha, beijinhos, até quarta-feira a gente se encontra. E não esquece, o workshop essa semana, hein? Se não fez a inscrição, não vai me encontrar. Então faz logo. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, obrigada.